Notícias. Aqui a informação sempre precisa em primeira mão para você que é ouvinte da Desterro FM 106.5 e também Rio Bom FM 87.9. Bom, nós estamos aí à véspera do Natal, muita gente preocupado se vai ou não fazer confraternização com os familiares. E tem pessoas que a família é grande, quer reunir muitas outras, né? E assim por diante. Sobre isso, nós vamos conversar com a médica Viviane Hessel, ela que é médica infectologista e coordenadora do Núcleo de Epidemiologia e Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Marcelino Champagnat de Curitiba. Doutora, o Covid depende da proximidade das pessoas e aí também poderia-se dizer do comportamento de cada um? Lembrando que a Covid-19, ela tem uma transmissão respiratória e ela depende realmente da proximidade das pessoas, né? Principalmente na questão da proximidade sem uso de máscara, né? Então, eu diria que o comportamento das pessoas teve bastante efeito aí nessa questão do aumento da transmissibilidade, porque a pandemia, obviamente, não acabou, né? Mas as pessoas estão cansadas, houve relaxamento aí das medidas, né, de prevenção. Talvez até a gente pode dizer que um certo descaso em relação à necessidade de isolamento da pessoa doente. A gente escutou várias situações aí de pessoas que estavam positivas e mesmo assim estavam saindo, né? E isso fez aumentar muito a velocidade da transmissão, né? Então, ok que muitas pessoas vão ter casos leves, não vão precisar internar e vão resolver sozinho, né? Mas com a quantidade de casos que a gente tem, se 15 a 20% desses pacientes precisarem internar, a gente realmente tem um colapso total aí no sistema de saúde, é isso que a gente está tentando evitar. São 13 horas mais 12 minutos, 13 e 12, nós estamos falando com a doutora Viviane Hessel, ela que é médica, infectologista e coordenadora do Núcleo de Epidemiologia e Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Marcelino Champagnat. Doutora, quais os sintomas do Covid-19? A Covid ela pode começar com um sintoma leve respiratório, como, por exemplo, uma dor de garganta, uma tosse seca, né? Geralmente a tosse é seca. Pode ou não fazer febre no começo, né? Não é necessariamente obrigatório ter febre, mas a dor de garganta e a tosse são sintomas bem comuns, né? A pessoa também pode apresentar dor no corpo, tipo uma dor muscular, a gente chama de mialgia, né, um mal-estar, assim. Em alguns casos, a COVID também pode fazer diarreia, né, então é importante esse sintoma, ele acaba sendo uma situação importante, uma diarreia aguda, né. Em geral, dor de cabeça, aquele quadro que parece um quadro realmente gripal. Isso na primeira semana são os primeiros sintomas. O que é importante, né? Dentro do ambiente de trabalho, se a pessoa começa com sintomas leves, que é o momento inicial que a gente mais está transmitindo, é no início dos sintomas, né? É muito importante que ela avise, né, o gestor e ela seja afastada nesse momento do início mesmo, até que a gente tire a dúvida em relação se é ou não Covid, porque esse é o momento de maior transmissão, né? Agora, na sequência da doença, na segunda semana, alguns pacientes podem realmente ter quadros mais graves e acabar fazendo uma pneumonia viral e precisar de internamento e oxigênio. Então, geralmente isso acaba sendo na segunda semana. Mas para a maioria das pessoas, né, os sintomas leves são esses e a resolução dos sintomas acaba acontecendo sem necessidade de internação. São 13 horas e 14 minutos, nós estamos falando com a doutora Viviane Hessel, ela que é médica, infectologista, coordenadora do Núcleo de Epidemiologia e Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Marcelino Champagnat de Curitiba. Nós estamos falando com alguém que é da área de saúde, capacitada, médica infectologista. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes na internet circula muito fake sobre o Covid, não só sobre o Covid, mas de outras doenças. E eu sempre digo que nós aqui da Desterro FM 106.5 e também do www.odiarioDeMaringá.com.br, nós temos o compromisso de levar sempre os fatos. A verdade, aqui não tem espaço para fake news. Doutora Viviane, nós estamos passando aí por uma segunda onda aí do Covid-19. Como é que a senhora está vendo, no caso aqui da nossa região, também Curitiba? Na nossa situação atual aqui na cidade, talvez o termo mais adequado não seria segunda onda, mas um segundo pico, né?
porque nós não chegamos a ficar nenhum momento com o número de casos aí quase zerado por algum tempo para dizer que realmente veio uma segunda onda. Então, acho que o segundo pico seria mais interessante. A gente realmente teve em julho, né, o primeiro pico nosso aqui da cidade, com 7.000 e poucos casos. Isso foi melhorando, foi caindo. 27 de setembro, que eu lembro, foi trocada a bandeira de laranja para amarela, né? 2 a 3 semanas depois disso, a gente começou a ver um aumento em outubro no número de casos, e isso acelerou numa curva aí ascendente, chegando aí esse pico de 13.000, 12.000 casos agora, porque eles ajustaram o tempo de doença ativa para 10 dias, mas é bem importante, né? Então superou o que a gente tinha no mês de julho. Então esse seria o termo mais adequado, seria o segundo pico. Doutora, as pessoas não estão dando mais tanta importância assim para o Covid-19, achando que é uma gripezinha, porque algumas pessoas elas acabam não tendo complicações maiores, né? Então tem aquele discurso que nós precisamos manter a rotina, em ponto nós temos que manter uma certa rotina, só que precisamos evitar uma contaminação. Como podemos ter uma rotina mais evitando aí ser contaminado? É muito importante que as pessoas não esqueçam que nós estamos em pandemia, tá? Nós não vamos resolver a pandemia com as medidas de prevenção, mas a gente pode reduzir a velocidade aí dos casos e a gente conseguir passar por isso até que tenha uma medida eficaz aí de prevenção, né? Então, manter o distanciamento físico quando você precisar, né, estar em contato com outras pessoas, esse distanciamento de 1,5 m, né? A utilização da máscara o tempo todo quando estiver fora de casa. Mesmo que você esteja num ambiente de pessoas conhecidas, né, que você entra em contato todo dia, mas elas não moram com você, você tem que ficar de máscara o tempo todo. A máscara ela só deve ser tirada naquele momento realmente da alimentação, né? E depois tem que ser colocada novamente. Evitar todo tipo de aglomeração possível, né? Isso ajuda muito. Fazer trabalho remoto, assim, em todas as situações de possibilidade. Isso diminui bastante a mobilidade das pessoas, uso de transporte público e todas essas coisas que podem ajudar a reduzir a velocidade aí da transmissão da Covid-19, né? E higienizar muito frequentemente as mãos, né? Usando água e sabão ou usando álcool 70, não levar de forma alguma as mãos sujas, né, da mucosa dos olhos, boca ou nariz, né, isso é bem importante. E se a pessoa realmente ficar com sintomas da Covid, ela precisa respeitar, sim, o isolamento, ela deve ficar em casa pelo tempo recomendado, né. As pessoas que têm sintomas leves, o tempo recomendado atualizado é de 10 dias, a partir do primeiro dia de sintomas, né, para pacientes, isso está previsto na nota técnica da Anvisa 07/2020, e a referência principal é o CDC americano. E a pessoa que tem um quadro mais grave, que precisa internar, usar oxigênio, o tempo de isolamento acaba sendo por 20 dias, né? Desde que a pessoa melhore da febre e dos sintomas respiratórios. Então, todos esses quesitos aí precisam ser atendidos. Então, as pessoas têm que ter essa consciência, né? Tem que realmente ter essa questão da consciência da importância da proteção individual, né, e coletiva. A gente tem que pensar na gente e no nosso próximo, né, porque pode ser que a gente não tenha nenhuma situação aí de perigo, mas a gente pode expor, né, os nossos familiares e conhecidos aí a uma situação de risco, né. A Covid-19, ela pode realmente transmitir 2 dias antes, mais ou menos, do início dos sintomas, né, então a pessoa absolutamente não está se sentindo doente, mas pode estar transmitindo até uns 6 a 8, até 10 dias depois do início dos sintomas, né? Então, esse é um período crítico aí que a gente tem que realmente cuidar. Com certeza, muito importante esse esclarecimento. Doutora, daqui a algumas horas as famílias já estão preparando de repente aí a ceia de Natal. E fica aquela dúvida: vamos nos confraternizar com os demais familiares? Vamos para a casa dos nossos pais, dos nossos avós? Vamos fazer a confraternização de uma forma, como eu posso dizer, normal? Muitas vezes nós vimos aí, ouvimos também as pessoas dizer o seguinte: final de ano, vamos fazer a confraternização. Como se comportar nesta pandemia, principalmente nesse final de ano? O ideal é que a gente não faça confraternização Ok. com pessoas que não moram no mesmo domicílio. Esse seria o mundo ideal, né? A gente
não aglomerar no momento aí de Com certeza. confraternização em que as pessoas vão tirar máscara, vão conversar bastante, e se tiver nessa reunião alguém que seja pré-sintomático, né, e possa estar talvez já transmitindo a doença, a gente pode colocar uma família toda em risco, Pode né? complicar mais, né? Isso é uma situação bem importante para se avaliar. As confraternizações de trabalho, a mesma coisa. Eu sei que é uma época que todo mundo gosta, né, de fazer comemorações e sair junto e tudo mais. Então, isso tudo é uma coisa que precisa ser evitada, porque realmente os momentos em que a gente está relaxado, sem máscara, né, no momento de alimentação e falando bastante, são momentos em que a gente, né, ainda mais em ambientes fechados, a gente pode, se tiver pré-sintomático, transmitir a Covid, né? Então, devem ser evitados essas situações. A gente tem que arranjar de forma criativa outras formas da gente confraternizar sem ir para um ambiente fechado, estar aglomerado com mais pessoas, né, sem máscara, conversando, tá? Então, essa seria uma situação. Agora, o que poderia deixar isso mais leve no sentido de viabilizar alguma situação de encontro, né? Acredito que se houver possibilidade, por exemplo, de um encontro ao ar livre, né, em que as pessoas fiquem de máscara e que no momento da alimentação cada núcleo acabe fazendo a alimentação próximo de quem as pessoas com quem ele mora, a gente reduz um pouco esse risco, né, de contaminação cruzada. Mas isso exige muita disciplina aí né, para as pessoas poderem se confraternizar sem estar fazendo esse contato direto. Então, exigiria realmente a máscara durante todo o tempo e somente tirar na hora da alimentação. E esse momento seria, talvez, em mesas separadas, né, ao ar livre, para que a gente possa evitar o risco aí da contaminação cruzada. Mesmo assim, tudo tem, né, tudo tem um risco. Então, difícil de controlar e orientar as pessoas nesse sentido. O melhor é realmente evitar e tentar fazer encontros de outras formas, né? Usando só as pessoas que estão na mesma casa, né? Que daí seria o mais adequado, e de forma virtual com outras pessoas, né? As pessoas têm que talvez ajustar. Isso é uma recomendação, eu sei que é difícil, né, para todos, né? Com toda essa dificuldade que a gente tem aí da Mas necessária Covid, nesse momento. e já estamos todos cansados aí da pandemia, mas a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência aí e pensar realmente não só no individual, mas no coletivo, para não expor a um risco desnecessário aí as nossas famílias, os nossos conhecidos. Com certeza, doutora. Nós falamos com a médica infectologista e coordenadora do Núcleo de Epidemiologia e Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Marcelino Champagnat e de Curitiba. Nós agradecemos a doutora que nos concedeu essa entrevista. Nós agradecemos toda a equipe também, em nome da Lorena, e toda a equipe da Central Press de Curitiba, sempre pautando assuntos muito interessantes e, é claro, que pode, sem sombra de dúvida, contribuir para a melhoria da vida de toda a sociedade. Muito obrigado aí à doutora, mais uma vez. Muito obrigado a toda a equipe da Central Press de Curitiba.